Fala, rapaziada, sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo de análise do texto da nossa querida ex-aluna Maria Clara, aprovada em Medicina na Federal do Paraná em 2023 para 2024. O objetivo desse vídeo ele é muito simples, é a gente trabalhar com a proposta da Federal do Paraná do ano passado e nós analisarmos o texto que resultou na nota 20 de 20, tá? Que ela conseguiu conquistar ali na prova do ano passado. Então a gente vai ler o texto base, nós leremos também os critérios avaliativos que a Federal estava exigindo, e nós trabalharemos também com o próprio texto da nossa ex-aluna, analisando o que ela fez, como que ela conseguiu essa nota de fato, foi um milagre, o que aconteceu no final das contas. Sem enrolação, bora lá. Essa era a proposta do ano passado, tá? Ela tá aqui reproduzida no nosso material de produção aqui da Argumenta Mais, e ela é a nossa proposta 166, mas ano passado ela era a questão discursiva 3 da prova. Uma coisa muito importante para vocês conseguirem sempre produzir bons textos de argumentação dentro da Federal é comecem a leitura do texto pelo enunciado. Não vão direto para os textos, é bobeira fazer isso, tá? Porque às vezes você nem sabe o que eles estão pedindo de fato. Então saca só, leia o seguinte texto. Beleza, já lê esse texto aí. Após a leitura dos textos de apoio, no caso o texto 1 e o texto 2, faça um texto argumentativo dissertativo, legal, então aqui a gente tem a delimitação do gênero solicitado, refletindo, pensando sobre o tema proposto para discussão a partir da seguinte provocação do médico Luiz Carlos Lobo em entrevista publicada no site da UnaSUS. Ponto importante. Se a Federal colocou que você vai se posicionar, que você vai argumentar a partir da provocação do médico Luiz Carlos Lobo, então essa provocação ela tem que aparecer na sua produção, seja por paráfrase, seja copiando e colando, tudo bem? Quando você passa muito tempo deitado, sem mexer com as pernas, cria uma atrofia. Se você fica muito tempo sem mexer com a sua mente, ela também vai ficar mais preguiçosa. Então, basicamente, aqui o médico faz uma relação entre se você fica muito tempo deitado sem fazer nada, você vai criar uma atrofia. E se você fica muito tempo sem pensar, sem refletir, você também vai criar uma atrofia. Só que uma atrofia mental. A sua mente vai ficar mais preguiçosa. Ele é bem assertivo, né? Bem assertivo. Mas enfim, seu texto deverá contextualizar o tema a partir da notícia sobre decisão judicial proferida com base em consulta ao chat GPT, certo? Nesse caso, é o nosso texto 1, beleza? Desenvolver uma opinião sobre os efeitos do uso de inteligência artificial no dia a dia, com as razões que justificam a opinião formulada e levando em conta a provocação apresentada no enunciado dessa questão. Ponto importante aqui, tá? Sobre os efeitos do uso de inteligência artificial no dia a dia. Ou seja, você teria que indicar ali qual o efeito, qual a consequência, o que o uso de inteligência artificial gera no dia a dia das pessoas. E ainda teria que relacionar com a provocação do médico Luiz Carlos Lobo. E seu texto deveria ter de 12 a 15. De modo geral, então, o que a gente vai ter que fazer, né? Fazer uma grande contextualização com o texto base, relacionar esse texto base com a provocação e nos posicionarmos, tudo bem? Basicamente a ideia era essa. Pedro, eu vi ali que tem 2 textos, né? E a notícia, ela foca só no texto 1. O que eu faço? Bom, normalmente, tá? Todos os textos base aparecem na sua produção. Então, se eu tenho texto 1, 2, 3, eles vão aparecer na sua produção, num contexto de Federal do Paraná. Como não era solicitado no enunciado, você até pode passar reto no segundo texto. Você até pode lê-lo, a gente vai ler esse texto, mas não colocá-lo na sua produção. Beleza, o enunciado não estava solicitando, tá? Bom, vamos lá. Texto
Agora a gente lê o texto, porque agora a gente sabe o que a gente tem que fazer, certo? Um juiz da Colômbia resolveu um caso sobre o direito à saúde de uma criança autista com a ajuda do robô ChatGPT. Na primeira sentença redigida com o uso de inteligência artificial no país. É uma janela imensa. Hoje pode ser o ChatGPT, mas em 3 meses pode ser qualquer outra alternativa que permita facilitar a redação de textos e que o juiz se apoie nelas, não com o objetivo de que o substituam, ressaltou o juiz do caso, Juan Manuel Padilla, em entrevista à Blue Rádio. Ponto importante aqui, tá? Quando você faz a leitura dos textos de base da Federal do Paraná, é fundamental você sempre fazer uma flechinha para o lado e indicar, tá, sobre o que está tratando esse parágrafo. Por quê? Quando você for passar para o seu texto, vai ficar muito mais fácil. Então, nesse nosso caso aqui, é uma grande contextualização, tá? O autor aqui em questão, o jornal, né, em questão, o escritor da notícia, ele tá contextualizando pra gente. Olha, tem um juiz lá na Colômbia e esse cara usou o ChatGPT para decidir sobre o caso de uma criança autista. Essa é a ideia, tá? O juiz em questão é o Juan Manuel Padilla. Inclusive, mais pra frente, a federal vai escrever Padilha. E aí a gente fica, ué, mas qual que é o nome correto, né? Mas enfim. Então, basicamente, tá? É isso que o primeiro parágrafo traz, essa contextualização. Legal. A sentença, datada de 30 de janeiro, decide sobre o pedido de uma mãe para que seu filho autista seja isento do pagamento de consultas médicas, terapias e transporte até os centros de saúde, uma vez que a família não conta com recursos financeiros para isso. Já nesse caso, é uma especificação, tá? O autor dessa notícia tá explicando pra gente, tá aprofundando o caso da criança autista. Qual que é o contexto desse caso? Por que a gente tá tendo esse julgamento? Beleza? Padilla decidiu a favor do menor de idade. E, na sentença, revela que interrogou o chatbot para sustentar a sua deliberação. Menor autista está isento de pagar cotas moderadoras em suas terapias? Pergunta o juiz. O software responde: sim, isso mesmo. De acordo com a regulamentação na Colômbia, os menores com diagnóstico de autismo estão isentos de pagar cotas moderadoras em suas terapias. A sentença inclui outras 4 perguntas e respostas similares. Os juízes não são burros. Ao fazer perguntas ao aplicativo, não deixamos de ser juízes, de ser seres pensantes, assinalou Padilla. Ó, aqui a troca que eu falei para vocês. Segundo o juiz, o ChatGPT faz o que um secretário fazia, de forma organizada, simples e estruturada, o que poderia melhorar os tempos de resposta do sistema judiciário. Já nesse caso, tá, nesse terceiro parágrafo, a gente tem basicamente o quê? Como, né, foi feita essa pesquisa, o que o juiz perguntou no final das contas e quais as respostas, né, que o ChatGPT acabou dando para ele. Além disso, o próprio juiz ele tá se isentando. Olha, eu perguntei, mas eu não sou burro, eu não deixei de ser juiz. Eu ainda posso avaliar essa resposta e julgá-la como certa ou como errada. Legal. O professor Juan Davi Gutierrez, da Universidade de Rosário, contrariou Padilla e lançou o debate no Twitter. Essa rede social maravilhosa, ó, uma delícia. O acadêmico mostrou que formulou as mesmas perguntas do juiz e obteve respostas diferentes. Como ocorre com outras IA em outros âmbitos, sob a narrativa de uma suposta eficiência, colocam-se em risco os direitos fundamentais, alertou o professor. Então, aqui nesse caso, o Gutierrez ele faz um alerta. Olha, eu fiz as mesmas perguntas, eu obtive respostas diferentes e esse tipo de atitude coloca direitos em risco. Desde novembro, a inteligência artificial ChatGPT se espalha pelo mundo em meio a adeptos e céticos. Criado pela empresa californiana OpenAI, esse avançado chatbot funciona a partir de algoritmos e montanhas de dados. Uma explicação aqui de como o ChatGPT funciona. Suspeito de que muitos de meus colegas vão aderir e começar a construir de maneira ética suas sentenças com o auxílio da inteligência artificial, lançou Padilla. Agora voltam a chamar ele de Padilla, né? Mas enfim. O ponto é,
Quando a gente observa essa notícia, então a gente tem uma grande contextualização do caso, logo no começo. Em seguida, a explicação desse caso. Depois, a explicação de como o Padilha acaba trabalhando com o chatbot e quais respostas ele responde, e ainda faz uma defesa. Olha, o chatbot, o ChatGPT, ele funciona como um secretário, como uma secretária. E ele vai facilitar a vida a minha vida e a vida dos meus colegas. Legal, essa é a defesa. E nós temos o Gutierrez ali fazendo um alerta. Fiz as mesmas perguntas, obtive respostas diferentes. Essa era a ideia central do texto, tudo bem? Os principais tópicos eram esses. Pedro, e o texto 2? Olha só, quando a gente observa o texto 2, o que a gente tem, né? O ChatGPT é um chatbot que utiliza inteligência artificial para interagir com humanos. O robô foi criado pela empresa OpenAI no final de 22 e fornece soluções e respostas variadas para os mais diversos tipos de problemas e questões. Ele funciona de forma semelhante a assistentes virtuais, como Alexa e Siri, com a diferença de que seu algoritmo fornece respostas mais complexas e dadas somente em formato de texto. A tecnologia da OpenAI é capaz de resolver questões matemáticas, criar histórias, responder a dúvidas, gerar roteiros de viagens, criar cronogramas e muito mais. O sistema é treinado por meio do aprendizado de máquina e tem acesso a um vasto banco de textos publicados na internet. Por meio da coleta e organização desses conteúdos, o robô consegue produzir respostas lógicas. Qual que é o intuito do texto 2? É explicar como funciona o ChatGPT. Porque é aquele lance. Quem que tá fazendo a segunda fase da federal? Muita gente. E muita gente que talvez não conheça o ChatGPT. Muita gente que talvez não saiba como funciona o ChatGPT. Então a federal tem que colocar um texto desse para explicar, olha, o ChatGPT é isso daqui. Para facilitar e para possibilitar que qualquer um faça a proposta. Por isso que esse texto está aqui, para mostrar pro candidato, para a candidata, olha, o ChatGPT é isso daqui. Tudo bem? E aí vem o lance. Temos o texto, teríamos que contextualizá-lo, teríamos que explicá-lo brevemente e teríamos que relacioná-lo com a provocação. Evidentemente que a gente tem aqui uma defesa de posicionamento que é muito mais fácil, né? Muito mais fácil você falar, olha, realmente, quem usa o ChatGPT demais tá ficando com essa mente preguiçosa. E fazer essa relação com os juízes. Pensando em tese, o caminho mais simples é esse. Tive alunos ano passado que defenderam um outro lado, falaram, olha, o uso da inteligência artificial não torna a cabeça da pessoa preguiçosa, não torna a mente da pessoa preguiçosa. Também dava para ir para esse lado. Tanto faz. O lance tem que relacionar texto 1 com provocação com o seu posicionamento. Tudo bem? Terei que fazer essa relação. E como, né, a nossa querida Maria Clara fez isso? Bom, aqui nós temos o espelho do texto dela. Faço questão de mostrar esse espelho, tá? Por um motivo muito, muito, muito simples. Tem erros aqui de rasuras que normalmente a gente vê mundo afora, professores falando que não pode fazer dessa forma. Gente, pode sim, tá? Bem tranquilo. Errou, risca, escreve em cima. Não escreve do lado. Por quê? Porque vai faltar espaço. Se você escreve do lado, tendo em vista o modelo de federal, tendo em vista como a Federal do Paraná trabalha com esses textos, vai acabar faltando espaço. Você tem que colocar muita informação em pouco espaço. Então, errou, cara, escreve em cima, não tem problema, tá? Bem de boas. Tanto é que ela tirou 20, certo? Inclusive, quais foram os critérios trabalhados pela Federal do Paraná? Ela sempre vai trabalhar com 3 critérios. Um voltado à gramática, à norma padrão. Um outro voltado à opinião, tá? Ao desenvolvimento da tese, ao desenvolvimento da argumentação. E um outro voltado ao texto base. Contextualiza o tema a partir da notícia sobre decisão judicial proferida com base em consulta ao ChatGPT, ou seja, traz essa temática do uso de ChatGPT a partir da notícia.
desenvolve uma opinião sobre os efeitos, as consequências do uso de inteligência artificial no dia a dia, com as razões que justificam a opinião formulada e levando em conta a provocação apresentada no enunciado dessa questão. Em outras palavras, você argumenta e você fundamenta o seu argumento? Sim, legal. Então você tem a chance aqui de ganhar 10 pontos. Inclusive, esse daqui é o espelho dela, tá? É o espelho da Maria Clara, que foi aprovada em medicina no passado. E para ficar mais fácil a nossa leitura do texto, eu transcrevi, tá? O espelho da redação dela para cá. Vai ficar mais simples a gente ler. Na notícia, publicada no site G1 em fevereiro de 23, é apresentado o auxílio do robô ChatGPT a Juan Manuel Padilla, um juiz colombiano, no julgamento sobre a isenção de pagamento de terapias médicas a uma criança autista. De acordo com o texto, Padilla afirma que a tecnologia ajuda os juízes, mas não os substitui, uma vez que ela faz o papel dos secretários, de forma mais eficiente. Ou seja, ela aumenta a produtividade do sistema judiciário. Essa constatação, entretanto, foi contrariada, como demonstra a reportagem pelo professor Juan David Gutiérrez, já que, segundo ele, a inteligência artificial, a IA, não é plenamente confiável, porque ela formula respostas divergentes para as mesmas indagações, situação perigosa para a garantia dos direitos constitucionais. Vamos fazer uma pausa aqui e vamos entender um negócio, tá? Vamos até aqui. Essa primeira parte grandona, em azul aqui, o que é? É uma parte voltada à referenciação do texto base. É uma parte voltada a você indicar autor. Nesse caso não tinha, né? Não era indicado o autor, mas o título quando tem, o local de publicação, a data e a frase síntese. Tanto é que você tem aqui, né, na notícia, que é o texto, publicada no site G1 em fevereiro de 23. E a frase síntese é apresentado o auxílio do robô ChatGPT a Juan Manuel Padilla, um juiz colombiano, no julgamento sobre a isenção de pagamento de terapias médicas a uma criança autista. Essa é a frase síntese. Essa é a frase que resume, né, praticamente, o texto inteiro. Tudo bem? Depois ela começa a explicar parte a parte. E ela explica sempre de forma bem objetiva. Porque a argumentação não exige que você explique, que você resuma detalhadamente. Mas ela exige que você cite, que você traga do texto base. No caso, ela coloca que a tecnologia, de acordo com o juiz, vai ajudar, né? Vai acabar ajudando os juízes, não vai substituí-los, vai fazer o papel de secretário, vai aumentar a produtividade. Beleza, isso não estava necessariamente no texto. Essa constatação, entretanto, foi contrariada, então vai trazer a contradição pelo professor Gutiérrez, porque, de acordo com ele, não é confiável, já que ele fez as perguntas, né? Porque ela formula respostas divergentes para as mesmas indagações, o que faz com que os direitos constitucionais se tornem, né, ausentes numa situação como essa. Legal, fez a síntese do primeiro texto. Para onde ela vai agora? Ela tem que se posicionar e tem que relacionar com a provocação. Diante disso, infere-se que a substituição holística total ou o uso intenso da IA no dia a dia deve ser evitada. Olha o posicionamento bem marcado. Pois isso reduz o desenvolvimento do pensamento crítico dos utilizadores dessa tecnologia. Por que deve ser evitada? Pois isso reduz o desenvolvimento do pensamento crítico dos utilizadores, tendo em vista que as respostas são convenientes com o perfil do perguntador com base no algoritmo. E aqui ela explica por que reduz. Reduz porque as respostas elas vão ser normalmente com base naquilo que a pessoa acredita, com base naquilo que a pessoa perguntou por si só, porque dá para fazer prompts de comando e tudo mais. Sob essa perspectiva, ou seja, sob a perspectiva dela, do posicionamento dela, que ela tá marcando, a provocação do médico Luiz Carlos Lobo, na entrevista publicada no site da UnaSUS, de que a mente, sem estímulos, ficaria preguiçosa, assim como os músculos sem movimentos atrofiam,
é válida. Então, ela relaciona tese dela com provocação, exatamente como foi solicitado. Isto é, ela demonstra que a não contrariação do questionador pelo ChatGPT diminui a capacidade crítica dele, por não provocar, por não fomentar o pensamento sobre outros pontos de vista. Fez a relação entre posicionamento e provocação. Isso pode ser comprovado, por exemplo, federal adora um exemplo. Eles amam um exemplo concreto. Eles amam que vocês expliquem o posicionamento exemplificando. Olha que delícia. Pelo sistema judiciário. É indispensável que os juízes continuem seus trabalhos sem o amplo uso de softwares, para que em julgamentos complexos, nos quais possuem diversas perspectivas a serem consideradas, eles saibam o que ponderar. Não tenham suas mentes, portanto, preguiçosas. Espera aí, vamos cortar aqui em duas partes. Esse exemplo veio da onde? Do texto base. Ela roubou o exemplo do texto base, relacionando com a questão dos juízes e tudo mais. Para que ela fez isso? Para dialogar com esse texto base, então ela conversa com o texto base, mas ela expande esse exemplo. Ela leva o exemplo do juiz mais além. Em que sentido, Pedro? Bom, muito simples. O caso do rapaz, o caso do menino autista, não era um caso tão complexo. O que a Maria deve ter pensado? Pô, em casos muito complexos, que tem muitos pontos de vista, é perigoso usar o ChatGPT. É arriscado usar o ChatGPT. Então ela vai lá e fala, olha, nesses outros casos é um problema. Por isso que a gente não tem que usar em caso nenhum, porque nos complexos já se torna problemático. E no final ela faz um fechamento por retomada. Por retomada. Então ela volta na provocação. Ela retorna lá na provocação. Por quê? Porque a mente fica preguiçosa, a mente atrofia quando ela não recebe estímulo. Textinho bom, hein? Textinho coisa linda, cara, uma delicinha, feijão com arroz super bem temperadinho. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo a sua dúvida que eu tiro ela assim que você comentar. Muito obrigado pela sua atenção, um abraço, até o nosso próximo vídeo.